Olá, alunos, aqui é o professor Erickson e nós vamos resolver agora os exercícios de fixação da aula 3 de Matemática 2, tá? Aqueles exercícios que se referem a princípio fundamental da contagem. E na apostila nós temos como primeira atividade essa daqui, né? Permuta-se de todos os modos possíveis os algarismos 1, 2, 4, 6 e 7 e somam-se corretamente todos os números formados. A soma obtida é igual a... Bom, então quando eu pegar o 1, 2, 4, 6 e 7 e permutar todos, nós vamos ter ali 5 fatorial, né, que é a quantidade de algarismos, que vai ser igual a 120. 5 fatorial igual a 120. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Só que ele quer que soma também todos esses resultados obtidos. Bom, quando eu for somar todos esses resultados, nós vamos observar o seguinte, que o 7 ali na coluna da unidade, vamos ver aqui, ó, o 7 ali na coluna da unidade vai aparecer várias vezes. O 6 na coluna da dezena também vai aparecer várias vezes. Ou seja, cada um desses números vai aparecer nessas colunas por várias vezes. Bom, como eu tenho aí 5 algarismos, o que eu devo fazer é pegar aquele 120 que nós já obtivemos e dividir por 5. O que isso faz na verdade? Quando eu divido 120 por 5 algarismos, que é o que eu tenho aqui, eu vou ter a quantidade de números diferentes em cada coluna. Como assim? Para facilitar o nosso cálculo aqui, ó. Se eu somar ali a coluna da unidade, eu vou somar 1, mais 2, mais 4, mais 6, mais 7, que vai dar 20. Só que essa repetição de padrão vai aparecer em cada coluna 24 vezes. De onde que veio esse 24? Eu dividi 120, que foi 5 fatorial, por 5. É como se fosse uma permutação com repetição. Bom, então eu vou ter ali na unidade 24 vezes a soma de 20. Ou seja, 24 vezes 20 vezes 1. Por que vezes 1? O que se refere à unidade. Tá? Depois eu vou ter ali de novo 24 vezes 20, né, vezes 10. Por que vezes 10? Que é a dezena. Tá? É como se fosse 10 elevado a 1. E depois eu tenho ali 24 vezes 20 vezes 100, né, que é a centena. 24 vezes 20 vezes 1000. 24 vezes 20 vezes 10.000, que é ali a minha dezena de milhar. Bom, olhando para cá, a gente vai conseguir entender melhor porque que tem aquelas potências ali. Eu tenho ali, só um instantinho, 10 é igual a, desculpa, 100 é igual a 10 ao quadrado, 1000 é igual a 10 elevado ao cubo e 10.000 é igual a 10 elevado a 4. Né? Da onde que vem esses resultados? Mais uma vez, 1 que se refere à unidade, 10 que se refere à dezena, 100 que se refere à centena, 1000 que se refere ali a milhar, na unidade de milhar, e os 10.000 é que se refere a dezena de milhar. Tá? E aí quando eu vou somar cada um desses conjuntos, eu tenho ali, ó, na verdade o que eu posso fazer aqui é colocar esse 24 que se repete ali em todos eles, né? Na verdade tanto 24 quanto 20 que se repete em todas as somas, eu posso colocar esse 24 vezes 20 em evidência. Então quando eu coloco 24 vezes 20 em evidência, sobrou ali na primeira soma o número 1, depois sobrou o 10, o 100, o 1000 e o 10.000. 24 vezes 20 deu 480, e ali a soma que está dentro do parênteses deu 11.111. Quando multiplica o 480 por 11.111, deu 5.333. Não, deu 5.333.280. Né? O que corresponde à alternativa A. Questão número 2. Um homem encontra-se na origem de um sistema cartesiano ortogonal. Ele só pode dar um passo de cada vez, para norte ou para leste. Quantas trajetórias existem da origem
ao ponto 7,5. 7 e 5. Bom, se ele está na origem, significa que ele está no ponto 0, 0. 0 para x, 0 para y. Então vamos considerar x como deslocamento leste. Vamos considerar y como deslocamento norte. Bom, desta forma, ele vai fazer o seguinte deslocamento. Ele vai andar 7 posições para leste e 5 posições para norte. Independente de qual trajeto que ele pegue, intercalado ou seguido, ele vai fazer esse deslocamento. Então, o deslocamento total dele vai ser 7 mais 5, 12. Então, é como se fosse fazer aqui uma permutação com repetição, né? Ele pode fazer aqui, ó. Ele tem 7 deslocamento leste, 4 deslocamento norte. Então, quando soma dá 12. E aqui embaixo fica 7 fatorial vezes 5 fatorial. Resolvendo isso aqui, eu vou decrescer o 12 até chegar no maior deles, que é o 7. Então vai ficar 12 vezes 11 vezes 10 vezes 8 vezes 7. Faltou 9, né? E embaixo nós teremos ali só repetição, né? O 7 fatorial vezes 5 fatorial. Corta o 7 fatorial com o 7 fatorial. E aqui eu posso também fazer o seguinte. Eu sei que 5 fatorial é 120, então eu pego aqui 10 vezes 12, que também é 120, e corto com 5 fatorial. Quando multiplica 9 vezes 8 vezes 11, nós temos 792, o que corresponde também à alternativa E. Questão 3. Considere todas as filas distintas que podemos formar com 9 pessoas de alturas diferentes, dentre elas Joana, Elias, Tadeu e Maria. Em quantas dessas filas Joana, Elias, Tadeu e Maria aparecem em ordem crescente de altura? Bom, então nós temos que considerar as 9 pessoas, né? Chamar aqui P1, P2, P3, P4 e P5, e Joana, Elias, Tadeu e Maria. As 9 pessoas, elas podem ser disponibilizadas dessa seguinte forma. 9 fatorial, ou seja, quando eu faço 9 fatorial, eu estou indicando todas as permutações, ou seja, todas as filas em que elas podem aparecer. Continuando aqui, só que Joana, Elias, Tadeu e Maria, ele quer que apareça em ordem alfabética. Então eu posso fazer o seguinte também. Se eu for perguntar essas 4 pessoas específicas, a 4 fatorial é igual a 24 filas. Então seria assim, a 9 fatorial vezes o 24 filas. Mas só tem uma única fila em que eles vão estar em ordem crescente de altura, né? Então assim, se eu posso resumir com esse simples cálculo, 9 fatorial, que é a quantidade de pessoas, sobre 4 fatorial, que seria a quantidade que ele está especificando, que é a Joana, Elias, Tadeu e Maria. Bom, fazendo esse cálculo, eu vou decrescer o 9 até chegar em 4, né? Ficando assim, então, 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, que corta com 4 fatorial lá de baixo. E aí, quando eu multiplico, nós temos 15.120. Bom, esta é a resposta para a letra A. E a letra B, ele pergunta o seguinte: em quantas dessas filas Joana, Elias, Tadeu e Maria aparecem juntos em qualquer ordem? Ou seja, vai estar um único bloco, mas eles podem alternar entre si, né, dentro dessa mesma fila. Bom, então nós vamos aplicar aqui também o princípio fundamental de contagem, onde esse único bloco que eu coloco Joana, Elias, Tadeu e Maria,
é como se contasse uma única pessoa. Então tem as outras 5 pessoas desse grupo, né, o P1, P2, P3, P4 e P5, e mais esse único grupo dos 4 que ele distingue pelo nome. Bom, então de que forma eu posso fazer isso? Mais uma vez aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 pessoas, e esse grupo aqui eu conto também como sendo uma única pessoa. Então, por isso que eu tenho 6 fatorial. Só que esse grupo, ele diz que pode estar em qualquer ordem entre eles. Portanto, eu faço a permutação também de 4 elementos. Portanto, eu faço o seguinte cálculo: 6 fatorial vezes 4 fatorial. Ou seja, 6 fatorial dá 720, 4 fatorial 24. Quando multiplica, 17.280. Essa seria a resposta para a letra B. Então a letra B é bem mais simples. Em qualquer permutação desses 6 golpes, ele terá a repetição de 2 golpes, né, que é o direto e o job, e ele terá um outro golpe que aplicará apenas uma vez nessa sequência, que é o cruzado e o gancho. Bom, então isso gera uma sequência desta forma: o total de golpes, né, que ele vai aplicar, e aqui as repetições do job, do direto na verdade, do gancho e do cruzado. Bom, fazendo um cálculo simples, eu irei crescer os 6 até chegar em 2 para cortar um 2 fatorado aqui com 2 fatorado aqui, né? E aí tem 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3, porque o 2 eu já cortou com um desses aqui. E aqui eu tenho 2, porque 2 fatorial é 2, 1 fatorial é 1, ou seja, 2 vezes 1, 2. Eu posso simplificar aqui ou multiplicar tudo como quiser, mas eu prefiro assim. Aqui eu tenho 30 dividido por 2, 15. 15 vezes 4, 60. 60 vezes 3, 180 sequências diferentes, com apenas 6 golpes. Portanto, a resposta é a alternativa A. E a questão 5. Na questão 5 ele diz assim: uma pastelaria vende pastéis de carne, queijo e palmito. De quantas formas uma pessoa pode comer 5 pastéis? Bom, essa não é uma questão tão simples assim. Ele requer uma fórmula de um conteúdo que ainda é sequência disso, né? Que fala sobre combinações e arranjos. Mas então, vamos definir assim: A, número de pastéis de carne; B, pastéis de queijo; C, pastéis de palmito. Então, se eu fizer A mais B mais C, nós teremos 5 pastéis ao todo. Então, note que A, B e C são números naturais, ou seja, eles são inteiros não negativos. Então, essa é a fórmula que eu citei anteriormente. É uma fórmula que requer um pouco de conhecimento de combinação ou arranjos, conteúdo que ainda está na sequência da apostila. Bom, esse N, tá? Só para a gente entender, esse N é a quantidade de opções, ou seja, tem a opção de carne, queijo e palmito. Esse B é a quantidade de itens, no caso ali são 5 pastéis. Bom, então substituindo N e o B pelos números, né, pelos valores, nós teremos isso: N mais B, ou seja, 3 mais 5 menos 1, e aqui B fatorial, que ficou 5 fatorial, e N menos 1, ou seja, 3 menos 1. Se eu somar aqui vai dar 8 menos 1, teremos 7 fatorial. E aqui repete o 5 fatorial e resolvemos os parênteses: 3 menos 1, 2 fatorial. Decresce o 7 até encontrar 5, né? Cortou 5 fatorial com 5 fatorial, ou seja, ficou 7 vezes 6.
que dá 42 dividido por 2, 21. Ou seja, a alternativa A, conforme já estava marcado lá no início, tá? Bom, aqui nós encerramos, né, mais esse vídeo. Espero que eu tenha conseguido tirar as dúvidas de vocês. Podem perguntar no privado ou mandar mensagem que a gente tenta tirar outras dúvidas que de repente ficaram no ar. E bons estudos para vocês. Até a próxima videoaula. Obrigado. Questão número 5. Uma pastelaria vende pastéis de carne, queijo e palmito. De quantas formas uma pessoa pode comer 5 pastéis? Bom, para resolver essa questão, nós teríamos que ter um pouco mais de conhecimento de análise combinatória, tá? Que a gente vai ter que precisar uma fórmula para poder resolver isso daqui de forma bem simples. Então, o que nós temos que observar é que as opções são carne, queijo e palmito, e que a pessoa irá comer 5 pastéis, ou seja, ela vai fazer vários tipos de escolhas no cardápio, e esse A, B e C, eles são números naturais, ou seja, números inteiros não negativos, tá bom? E a fórmula é esta: N seria a quantidade de opções que eu tenho, que é ali carne, queijo e palmito, e 5, né, ou seja, o B é quantos pastéis a pessoa vai consumir. Bom, então com essa fórmula você pode ter inúmeros exemplos ou atividades que possa vir dessa maneira aqui, tá bom? Então, substituindo ali as informações, né, as variáveis pelos números, nós vamos ter ali onde era N troquei por 3, onde era B troquei por 5. Bom, então ali onde está N mais B menos 1 vai ficar 3 mais 5 menos 1, que vai dar 7 fatorial. E ali embaixo onde tinha B fatorial, N menos 1 fatorial, vai ficar como 5 fatorial e 3 menos 1 fatorial. Bom, resolvendo vai ficar assim: você vai decrescer o 7 até chegar no 5 fatorial para poder cortar o 5 fatorial com 5 fatorial. Portanto, ficou 7 vezes 6 vezes 5 fatorial, que cortou com 5 fatorial. E aí o 2 fatorial, resolvendo, fica 2. Então, quando multiplica 7 vezes 6 e divide por 2, igual a 21, como já estava marcado ali na opção. Bom, então, mais uma vez, esta fórmula, tá? Ela é uma fórmula de análise combinatória. Nós não chegamos ainda nessa parte que vai vir ainda nas próximas apostilas, tá? Bom, é isso. Espero que vocês tenham entendido legal. Não esquecendo que na tutoria vocês podem tirar mais dúvidas. Na nossa live que vamos fazer ainda durante a semana, também podemos tirar mais dúvidas também. E comentem, compartilhem, perguntem o que achar necessário aí. A gente vai tentar tirar as dúvidas de quem ainda venha procurar. Ok? Obrigado, até a próxima.